Isso aí, começando agora mais um Saúde Cidade, uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. Você pode acompanhar o programa a partir de agora na 100.1 na Rádio Cidade e também nas redes sociais da Rádio Cidade e do Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Matheus Mouzinho, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Vamos falar sobre Júlio Verde. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. É um grande prazer estar aqui hoje. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar. A gente que agradece a sua presença, doutor. Para começar, eu queria que você explicasse o que é essa campanha de Júlio Verde e por que ela é tão importante também. Joia. O Júlio Verde é uma campanha anual que a gente faz todo mês de julho, né? E a gente reúne oncologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, justamente para a gente tratar dos principais sinais e sintomas, medidas de prevenção e orientar a população mesmo que existe o câncer de cabeça e pescoço. Certo. E o intuito dela justamente é a orientação e a prevenção. Exatamente. E assim, eu acho que hoje, né, doutor, não sei se é porque a gente está fora aí, né, das especialidades, falar de câncer de cabeça e pescoço ainda é um pouco diferente, incomum. Estou certo? Ainda tem muita dúvida em relação a isso? Sim. Muitos pacientes não sabem nem que existe especialidade. Então, existe um pouco de confusão do que a área trata, quais são os tipos de doença, quais são os tipos de câncer. Então, acho que é um assunto super importante da gente tratar aqui, justamente para conhecimento mesmo da população. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre as áreas, né, que esse câncer pode causar. Tem algumas regiões específicas do corpo, cabeça, pescoço? Doutor, explica pra gente. Sim, tem as subdivisões e cada subdivisão vai ter um tipo de câncer específico. É importante a gente tratar aqui bem as subdivisões. Então, a cabeça e pescoço ela vai tratar a região da pele e do couro cabeludo. Então, a gente vai abordar ali os cânceres de pele, que tanto pega a região da face, do couro cabeludo. A região das glândulas, então a gente pega a tireoide, as paratireoides, né, que é muito conhecido, né? As tireoides aí é o tema mais falado aí da classe dos ginecologistas e etc., endocrinologistas. A parte da laringe, que é o nosso gogó, das pregas vocais, tão importante, né, para os profissionais que trabalham com a voz, né? As glândulas salivares, que inclui as glândulas submandibulares, as glândulas parótidas e a boca e as suas subdivisões. Então, inclui ali língua, lábio, o câncer de lábio também inclui nessa região. A exposição solar é um fator de risco para o câncer de lábio. A região ali da amígdala, da campainha, que é o palato mole. Então, todas as subdivisões da boca. Ótimo. E o pescoço, ele vai junto com essas glândulas, Isso. né? O pescoço ele entra na laringe, que é o nosso gogó, a tireoide e a paratireoide, e, obviamente, os carocinhos, que é um dos sinais que o paciente procura atendimento. Então, surgiu um caroço no pescoço, já levanta aquela luzinha vermelha ali de alerta. Perfeito. Aproveitando, então, que a gente está falando desses sinais, no pescoço, esse é um dos principais. Nas outras regiões, doutor, tem alguns sinais específicos também que podem ser identificados? Perfeito. A gente usa muito a regra das 3 semanas. Então, aquele sintoma que surgiu e ficou ali 3 semanas e não teve melhora. Então, por exemplo, surgiu uma afta na boca, aquele paciente foi ao dentista, começou um tratamento, persistiu 3 semanas, aquela afta não melhorou. Ou então uma rouquidão, eu nunca tive uma rouquidão, eu estou pensando numa laringite, essa rouquidão não melhora, 3 semanas, acendeu uma luzinha vermelha. Certo. Ou um carocinho no pescoço, né, que pode ser só uma íngua, pode ser só um linfonodinho, que a gente fala reacional, né, que o paciente às vezes teve uma gripe, surgiu um carocinho, mas aquele carocinho só cresceu ou está endurecido, vale a pena uma avaliação com um especialista. E aí, a gente espera essas 3 semanas ou tá caminhando aí para esse tempo, já procura um especialista. Doutor, qual que é a indicação nesses casos? Sim, não existe uma regra assim definida. A gente fala que 3 semanas é um tempo, digamos assim, máximo. Mas se o paciente vê que está tendo uma evolução mais rápida do que esse período de 3 semanas, já é recomendado passar por uma avaliação. Ótimo. E qual profissional que a pessoa deve procurar nesse primeiro momento? Um dos obstáculos que a gente tem na cirurgia de cabeça e pescoço é, às vezes, a dificuldade do paciente ter um primeiro atendimento que consiga encaminhar para a gente. Então, uma das falhas, principalmente num posto de saúde, ou numa atenção primária, ou com um dentista, às vezes é a falha de examinar o pescoço, palpar o pescoço, ou então um clínico geral abrir a boca do paciente e ver. Porque quando diagnosticado precocemente, o câncer de cabeça e pescoço ele tem até 90% de chance de cura. E a gente vê o contrário, 80% dos pacientes chegam em estágios mais avançados, que é o estágio 3 e 4. Então a chance de cura já cai bastante. Então por isso a importância desse primeiro atendimento já conseguir direcionar para quem vai conseguir tratar aquele paciente. E se a pessoa fica também preocupada, vai por conta própria, sim, né, doutor? Com certeza. É melhor realmente já ter um diagnóstico. Sim. A gente vê que muitos pacientes às vezes notam um carocinho com 2 dias, já vou lá, palpei aqui, faz o autoexame em casa mesmo.
Na dúvida, procure, a gente faz um ultrassom, existem exames específicos, exames baratos, de fácil acesso, que a gente consegue tirar essa dúvida. E na grande maioria das vezes é um exame físico mesmo. A gente olhando para o paciente, colocando a mão, a gente já consegue ter uma noção e orientar e levantar as hipóteses ali para ele. Ótimo. Tem algum fator de risco, pessoas mais propensas a desenvolver esse câncer, doutor? A gente fala que o fator de risco principal é o cigarro e a bebida. E os estudos, né, o INCA levantou os estudos desse ano e os números mostram que quem fuma e bebe tem 15 vezes mais chance de ter o câncer de cabeça e pescoço do que só fuma ou só bebe. Então a sinergia dos dois fatores de risco aumenta muito o risco do câncer de cabeça e pescoço. E os outros aí incluem a exposição solar para o câncer de pele, atividade física, sedentarismo e os fatores que já são mais conhecidos da população. Perfeito. Tem alguma ligação, né? Eu estava olhando, né, entendendo um pouco o tema. Com o HPV, tem alguma ligação também, doutor? Tem sim. O HPV, ele tem uma subdivisão específica da boca que ele tem uma atuação principal, que a gente fala que é a orofaringe. A orofaringe, ela contempla ali as regiões da parte da língua, que a gente não vê, que a gente fala que é a base da língua, a região das amígdalas e a região da campainha, que ali é o palato mole. Então, toda aquela parte posterior da boca, a gente chama de orofaringe. Ali é a maior prevalência desse tipo de câncer, que é o HPV. E o HPV, a prevenção que a gente tem hoje em dia é a vacinação. Meninos e meninas no SUS têm a vacina de 9 a 14 anos, gratuita, né, pelo SUS. E após essa idade, a gente consegue encontrar na rede privada num esquema de 3 doses. Perfeito. A vacinação também pode auxiliar, né? Fundamental. Você disse. Fundamental. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, doutor, do câncer de cabeça e pescoço. Você falou que é muito pelo tato, pode ser, Sim. exames também. Sim. A partir do diagnóstico, como que deve ser feito o tratamento? Quais opções de tratamento? Joia. O diagnóstico, a gente precisa muito conversar com o paciente, levantar aqueles sintomas que ele está sentindo, para a partir dali a gente pedir os exames específicos. Tá. Então, se o paciente chegou com um quadro de uma rouquidão que não melhora, a gente já logo pensa na laringe. Então, a gente precisa de alguns exames. Por exemplo, um exame de videolaringoscopia, que é uma câmerazinha que vai filmar lá a nossa garganta para ver se tem alguma lesão suspeita. Ou então uma tomografia. Ou então apareceu com um carocinho, a gente vai precisar de um ultrassom para a gente ver de onde está vindo aquele carocinho. Então, a gente primeiro colhe a história do paciente, examina, para dali pedir os exames específicos. Perfeito. E aí o tratamento, né, de acordo com cada subdivisão, cada região, a gente vai ter um tratamento diferente. Na especialidade como um todo, de cabeça e pescoço, a gente fala que a cirurgia tem maior chance de cura na grande maioria dos cânceres. Então, quando o paciente chega no estágio inicial, a gente consegue operar, é o melhor tipo de tratamento. Mas algumas vezes a gente vai precisar combinar depois da cirurgia ou uma radioterapia, ou radioquímio, ou só químio. Então varia de acordo com a topografia desse câncer. Ótimo. Tem algum outro profissional envolvido durante o tratamento, esse acompanhamento do paciente, doutor? Sim, o câncer de cabeça e pescoço é uma especialidade que depende muito de uma equipe multi. Então, por exemplo, um câncer de laringe, o paciente vai precisar muito de um fonoaudiólogo para fazer uma recuperação vocal. Sim. Ou então um câncer da região da boca, que o paciente desnutre muito. Um nutricionista é muito importante para a gente. Então, nos hospitais oncológicos que eu trabalho, a gente sempre tem um time que trabalha junto. Então, ele chegou, ele fez o tratamento, ele vai estar com nutricionista, ele vai estar com fono, ele vai estar com oncologista, com radioterapeuta. Então, o tratamento ele ocorre em conjunto com vários profissionais. Perfeito. E aí a gente lembra, né? Se tratando de câncer, a prevenção e também esse diagnóstico precoce faz toda a diferença. Toda a diferença, né? toda a diferença. Eu acho que a entrevista hoje, se a gente pudesse resumir uma notícia, é a prevenção mesmo. Procurar precocemente, porque as chances chegam até 90% de cura quando a gente consegue diagnosticar no estágio inicial. E, infelizmente, a gente vê muito que na rede privada esse paciente chega primeiro. Então, não sei por grau de orientação ou passou num profissional mais qualificado que direcionou ele logo, e eles têm maior chance de cura do que aquele que ficou ali, né, em busca de muitos profissionais, passou por dentista, passou por buco e até chegar no cabeça e pescoço já com câncer já mais avançado. Então, a prevenção é a palavra mesmo de resumo, sabe? Ótimo. E o que dá pra gente fazer para prevenir, doutor, esse tipo de câncer? Então, a prevenção, o primeiro, o principal, é o cigarro. O cigarro inclui todos os tipos, seja ele o cigarro eletrônico, que está muito em moda, aí, o vapor, cachimbo, cigarro de palha, cigarro de filtro. Então, não fumar, né? Ter hábitos de vida saudáveis, né? Evitar o consumo do tabaco e do álcool também. E medidas que já são de protetor solar, de atividade física e alimentação saudável. Ótimo. E
Tem complicações, doutor, se não tratado da forma adequada ou, né, esse diagnóstico precoce também? Quais as complicações do câncer de cabeça e pescoço? As complicações, elas envolvem também um caráter estético, sabe? Então, por exemplo, na boca, o paciente ali que teve um câncer que não conseguiu passar por cirurgia, ele vai ter um problema na fala, ele vai ter um problema na comunicação, na estética da face. Um caroço no pescoço, por exemplo, que chegou avançado, o paciente vai ficar com aquela ferida aberta ali, difícil cicatrização. Na voz, ele pode perder a voz, às vezes ter que usar aquele aparelhinho de traqueostomia ali para respirar. Então, tem um impacto social muito grande. Então, o diagnóstico precoce é justamente para a gente evitar chegar nessa sequela definitiva e ele ter uma qualidade de vida satisfatória. Perfeito. Como você mesmo disse, né? Esse diagnóstico precoce e também a prevenção são os destaques. Exatamente, né, é o resumo. do assunto. Se a gente pudesse juntar tudo aqui, prevenção. Perfeito. Doutor Matheus Mouzinho, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ana. Que a gente continue levando, né, esse assunto tão importante para outras pessoas também. Joia. Muito Eu agradeço obrigada. mais uma vez o espaço. Obrigado. Imagina. Gente que agradece. Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta fechando o Acorda de hoje.